Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e venho para mais um encontro, mais um bate-papo da nossa série do ensino religioso. Hoje, a nossa temática será sobre políticas públicas. Vamos conhecer um pouco sobre as políticas públicas, o que é e quais os tipos de políticas públicas. Então, vamos em frente. Gostaria que vocês olhassem para a tela agora e lessem comigo esse pensamento que vai nortear o nosso bate-papo. O bem-estar na vida obtém-se com o aperfeiçoamento da convivência entre os homens. Texto judaico. Lembrando que eu coloquei esse pensamento, certo, para nortear a nossa aula, o nosso bate-papo sobre políticas públicas. Vamos em frente. Vejam só, para começar, nós temos o seguinte: a função que o Estado desempenha em nossa sociedade sofreu inúmeras transformações ao passar do tempo. Vamos ver quais são essas transformações. Exemplo disso é que, no século XVIII e século XIX, seu principal objetivo era a segurança pública e a defesa externa, caso de um ataque inimigo. Esse era o principal objetivo do Estado nos séculos XVIII e XIX. Para ilustrar, eu trouxe aí na tela, vejam só aqui, uma imagem sobre uma guerra que houve no século XIX. Então é importante, voltando aqui, veja só o que eu acabei de falar. Então, o papel que o Estado desempenhou em nossa sociedade, em nossas sociedades, sofreu inúmeras transformações ao passar do tempo. Daí, é esse motivo que eu trouxe essa imagem para vocês. Então vejamos agora. Na tela, novamente, nós temos aqui o seguinte: o cidadão protegido pelo Estado. Olhem só essa metáfora. A mão do Estado e o cidadão sendo protegido. Vejam só que eu acabei de falar que sofreu uma mudança, o papel que o Estado desempenhou, desempenhava e desempenha para com o cidadão. O que está na tela é uma metáfora disso, o cidadão protegido. Vamos adiante. O Estado é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território definido, onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita. É dirigido, o Estado, por um governo que possui soberania reconhecida, tanto interna, dentro do próprio território do Estado, como externamente, ou seja, tanto interna como externamente, ele é reconhecido pela sua soberania. Vamos adiante. Olhem na tela. Na tela nós temos aqui o que? Justamente nós temos a fotografia da Constituição brasileira e nós temos também o que? O símbolo da justiça. É esta questão que eu acabei de falar. O Estado ele é o que? Organizado juridicamente. Nós temos as leis escritas e na tela nós temos aqui o que? A Constituição Nacional. Vamos em frente. O Brasil é um Estado reconhecido interna e exteriormente. Mais uma vez, olhem para a tela. Nós temos aqui a figura, a bandeira brasileira está balançando aqui no globo, no mapa mundo e no nosso globo. Então vamos encontrar, o Brasil é um Estado reconhecido como Estado, com a sua soberania, tanto no fator interno quanto externamente. As nações reconhecem o Brasil como um Estado. Então vejamos aqui. Já que eu falei de soberania, o que é soberania? Soberania, em seu sentido político ou jurídico, é o exercício da autoridade que reside em um povo e que se exerce por intermédio dos seus órgãos constitucionais representativos. Então vejam só, representativos. Nós falamos, o Brasil é um Estado, nós temos a Constituição, as leis que vão gerir esse Estado. O Brasil reconhecido interna e externamente. Na tela, nós temos aqui um pensamento interessante. Vejam só, acompanhem. Um Estado em que impera a soberania popular é criado e sujeito à vontade das pessoas, que são a fonte de todo o poder político,
Trata-se do princípio básico das democracias. Celso Ribeiro Bastos, lembrar que democracia, governo do povo, para o povo e com o povo. Democracia, governo do povo, olha, demo, povo. Vamos adiante. Nós temos na tela novamente a seguinte questão. Na legislação, as leis, na legislação brasileira, a soberania popular está consagrada, olha aí, consagrada na Constituição. Vejam só, no artigo 1º diz a seguinte questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático, olhem a palavra aí, democrático, de direito e tem como fundamentos, vamos ver aqui os fundamentos, certo? Os fundamentos de nossa República, dessa questão da Constituição, da soberania. Quais são os fundamentos? Primeiro, nós temos a soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Olha, dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o quinto, pluralismo político. Vejamos aqui algo importante. Quando eu falei a vocês sobre democracia, o que seria isso? Vejam só, adiante, olhem para a tela. Nós temos o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, todo poder emana do povo, vem do povo. Então, vejam só, na tela nós temos aqui uma outra metáfora, ou seja, veja que estão aí figuradas o quê? As mãos que estão constituindo o quê? A bandeira brasileira. Está mostrando o quê? O cidadão brasileiro, a nação, o Estado brasileiro, formado pelo seu povo, a cidadania. E vamos adiante. Só que é o seguinte, gostaria de salientar a seguinte questão. Limitações da soberania. Prestem bem atenção. Apesar de os estados, como o Brasil, um exemplo, possuírem a soberania, o poder, a soberania, as liberdades humanas constituem um valor superior ao da soberania desse estado. O poder da soberania exercido pelo Estado encontra fronteiras, não só nos direitos da pessoa humana, como também nos direitos dos grupos e associações. A soberania também não pode ferir o direito dos outros também estados soberanos. Vamos adiante. Mas agora, essa questão toda, esse debate sobre o Brasil, sobre a soberania, vamos ver simplesmente o que seriam, aliás, as políticas públicas. Prestem bem atenção. De modo geral, políticas públicas são um conjunto, olhem aí, de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Então, voltando aqui, as políticas públicas, de modo geral, são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Vejam só aqui, outro ponto, olhem para a tela. Entretanto, com o aprofundamento e expansão da democracia, olha a palavra importante, as responsabilidades do Estado, no caso brasileiro, em nosso caso, vão se diversificar. Atualmente, é comum se afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da sociedade. Vejam que lá no início de nossa aula eu falei a vocês que o próprio conceito de Estado, aliás, a ação do Estado, certo, para com o seu cidadão, ele foi evoluindo, mudando. Viu aquele exemplo que eu coloquei do século XVIII e XIX? Então agora nós temos, atualmente, é comum se afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da sociedade. Mas o que é esse bem-estar social? Preste bem atenção. O que é esse bem-estar social? Escutem, todo indivíduo tem direito, olha aí, desde seu nascimento até a sua morte, a um conjunto de bens e serviços. Vamos ver, que vão derivar de ter o seu fortalecimento, aliás, garantido, seja direta, através do Estado ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade. Então, o bem-estar do cidadão
Gravem bem essa questão. Vamos ver o que é esse bem-estar. Acompanhe na tela. O que é esse bem-estar? Incluindo-se, nós temos, primeiro ponto, a universalidade ao acesso à educação. Segundo, a assistência médica. Nós temos o auxílio ao desempregado. Nós temos a aposentadoria. Nós temos a proteção maternal. Nós temos a proteção à infância e ao senil, ao idoso. O bem-estar social. Nós temos aí a proteção, certo? Então, educação, cidadania, auxílio. Então, são essas questões que nós estamos discutindo. Vamos adiante. Olhem para a tela. Nós temos equidade e direitos. Vocês chegam para mim, o que é equidade? O que é direitos? Lembrar que todo cidadão tem seus direitos e seus deveres. Vamos ver, o que é equidade? O que seria equidade? Olhem para a tela. Equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios da justiça. A gente fala muito em igualdade, dar direito a todos, mas a equidade, como está na tela, nós temos, consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Vamos ver. Posso dizer, então, que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Quando a gente fala igualdade, aliás, dá direito a todos, mas a equidade, prestem bem atenção, é a adaptação da regra existente a uma situação concreta. Vamos ver como é que é isso aqui. Adiante, nós temos a equidade é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes, para as suas partes, para aquele que necessita. Vejamos, olhem para a tela para vocês entenderem um pouco a diferença de igualdade e equidade. Essa equidade que tanto eu falei e tanto falo. Olhem para a tela. Nós temos aqui 3 crianças, nós temos aqui a igualdade, nós temos a equidade, as mesmas 3 crianças. Veja só que foram dadas às crianças as caixas de tamanho igual. Vejam que o maior, ele teve aqui mais acesso a ver a cena, o menor não. Agora veja a equidade como está, equidade, olha só aqui, foi mais justo, o maior pode ver. Então aqui o menor foi o quê? Ele teve acesso. Então vamos ver o seguinte, aqui é um exemplo bem claro da diferença entre igualdade e equidade. Então veja, voltando, é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes ou para as partes. Vejam só, novamente na tela, nós temos a igualdade e nós temos equidade. Vejam só a questão das bicicletas na cena de cima, certo? Na cena de cima, nós encontramos a bicicleta como uma pessoa, um cadeirante, um exemplo, uma pessoa especial, certo? Como é que ela vai poder andar de bicicleta? E veja a criança também. Agora embaixo nós temos a equidade. Foi buscar o mais justo possível. Então essa é a diferença básica entre igualdade e equidade. Eu acho que a própria cena por si só, ela fala bem. Veja só, veja o caso concreto, a necessidade, o buscar ser mais justo. Vamos ver aqui, vamos adiante. A sociedade faz solicitações, pedidos ou demandas para políticas públicas, conceitos e práticas aos seus representantes. Quais são? Deputados, senadores, vereadores. Estes mobilizam os membros do poder executivo. Vale destacar que os membros do executivo também foram eleitos, tais como prefeitos, governadores, inclusive o próprio presidente da República, para que atendam às demandas da população. É só lembrar aquilo que eu falei: governo do povo, para o povo e com o povo. Democracia, todo poder emana do povo. Políticas públicas, certo? Vamos adiante. As demandas da sociedade são apresentadas aos seus dirigentes públicos por meio de grupos organizados, no que se denomina de sociedade civil organizada, a qual inclui sindicatos,
entidades de representação empresarial, associação de moradores, associação de patrões, etc. Então vão aqui justamente as demandas da sociedade são apresentadas, certo, ao poder público por esses representantes, certo? Então nós temos aqui o quê? Sindicatos, entidades, etc. Vamos adiante. Olhem aí para a tela, mais uma vez, nós temos uma representação da sociedade. Veja aí a pluralidade de interesses, pessoas diferentes, certo? Então é buscar justamente essa questão, o Estado formado por pessoas diferentes, a democracia. Vamos adiante. Representantes do povo. Olhando para a tela, nós temos aí, olha aí, os representantes do povo. Na verdade, isso é uma metáfora. Veja que o povo, a voz do povo, está, ou deveria estar, certo? Sendo proposta, sendo levada pelos seus representantes. Isso é uma metáfora, certo? Vejamos aqui. Assim, para aumentar as possibilidades de êxito na competição de indivíduos que têm os mesmos objetivos, tendem a unir, formando grupos. Atenção, bem claro agora, atenção. Não se deve imaginar nem pensar que os conflitos e as disputas na sociedade sejam algo necessariamente ruim ou negativo. Os conflitos e as disputas servem como estímulos a mudanças e melhorias na sociedade. Se ocorrem dentro dos limites da lei e desde que não coloquem em risco as instituições. Quando a gente fala aqui em disputa, certo? Disputa, não estou falando na questão de briga, e sim é a questão do próprio interesse de uma certa comunidade, etc. E não é discussão no sentido de briga, deixar bem claro. Então vejam só aqui, o interesse público se forma, portanto, por meio da disputa de todos os grupos da sociedade civil organizada. Em outras palavras, as políticas públicas são o quê? O resultado da competição entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender ou garantir seus direitos. Mas que direitos são esses? Tais interesses podem ser específicos ou gerais. Vamos ver os interesses específicos e os interesses gerais. Específicos, o que são? Quais são? Como a construção de uma estrada, um exemplo, ou de um sistema de captação das águas de chuvas, certo? Em uma determinada região. Esse é específico, para uma determinada região. É um interesse para uma determinada região, para um determinado grupo. Já os gerais, como demandas para a segurança pública, melhores condições de saúde. Então nós temos os interesses específicos e os gerais para todos, certo? Vejam só aqui, é necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a atenção das autoridades. Quais são as autoridades? Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Outro ponto importante, aos grupos que integram o sistema político apresentado, certo? Reivindicações ou execução de ações que serão transformadas em políticas públicas. Essas pessoas são denominadas de atores. Vejamos, um determinado indivíduo é um ator social. O que é um ator social? Vejamos. Quando ele representa algo para a sociedade, para o grupo, para a classe, para o país, encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa, uma denúncia, uma classe social, uma categoria, um grupo, podem ser também atores sociais. Então é importante salientar que quando eu falar aqui de ator social, esse que vai justamente representar algo para a sociedade, pode ser tanto um indivíduo quanto uma classe social, uma categoria, um grupo, etc. São atores sociais. Fechando esse ponto, nós temos, mas a ideia de ator não se limita somente a pessoas ou grupos sociais e instituições. Também podem ser atores sociais, um sindicato, partidos políticos, jornais, rádios, emissoras de televisão, igrejas, etc. Esses que vão agir justamente para o interesse do bem comum específico ou geral, como eu acabei de falar aqui. Então nós temos no processo de discussão, de criação e execução
das políticas públicas, encontramos basicamente dois tipos de atores. Quais são? Os estatais, oriundos do governo ou do Estado, e os privados, oriundos da sociedade civil. É importante a gente observar isso, que nós temos os atores sociais estatais e nós temos aqui também os privados. Os estatais, o próprio nome já diz, Estado, governo, e o privado vão ser oriundos de quê? Da sociedade civil. Na tela, nós temos aqui a representação das pessoas como atores sociais. É importante salientar isso, é importante entendermos esta questão. Então, aqui nós temos as fases das políticas brasileiras, das políticas públicas, aliás. Nós temos o seguinte, se eu falo em política pública ela tem suas fases. Então, aqui, para finalizar, nós temos as fases dessa política pública. A primeira fase, veja só, tudo tem que ser organizado. Então, se há uma organização, vamos ver como se organiza uma política pública. Nós temos o primeiro passo, é a formação da agenda, é a seleção das prioridades, é colocar em pauta quais são as prioridades. Segundo, a formulação de políticas é a apresentação de soluções e alternativas. Então, na primeira, há a discussão das prioridades. No segundo passo, nós temos apresentar ao representante, certo? Então, aqui, terceiro passo, nós temos o processo de tomada de decisão, a escolha, tomar a decisão. Quarto, é a implementação, é a execução. E o quinto é avaliar o processo. Então, o que nós temos é a seguinte questão. Política pública, representante, entender que há esse caminho. Então, nós temos o quê? Primeiro, formação da agenda. Segundo, formulação da política, apresentar a política, o interesse, certo? Que pode ser o quê? Específico ou geral, como eu falei. O terceiro, nós temos o quê? É o processo da tomada da decisão, é a escolha das ações. No quarto, nós temos a implementação e, por fim, nós temos a avaliação. Gente, nós temos aqui um desafio para vocês. Primeiro, responda. Pensem. Aliás, respondam. Pensem. Reflitam. Primeira pergunta. A fase de formulação de uma política pública refere-se ao processo de criação de opções sobre o que fazer a respeito de um problema público para todos, certo ou errado? Repetindo, então, nesta pergunta estou justamente questionando, será que a fase de formulação de uma política pública refere-se ao processo de criação de opção sobre o que fazer a respeito de um problema público, certo ou errado? Pense, isso é certo ou errado? A política pública vai se interessar em resolver um determinado problema público, certo ou errado? Vamos ver a resposta? Para aqueles que marcaram certo, esta é a resposta. Porque justamente está aqui ao processo de criação de opções sobre o que fazer a respeito de um problema público. Então, prestem bem atenção. O poder emana do povo, aos seus representantes, a questão da política pública, certo? Então, a organização, a formulação, e nós temos justamente o quê? A execução. E no final, lembrar da avaliação. E lembrar sempre que é o quê? O interesse para solucionar um determinado problema, uma determinada necessidade de uma comunidade, como nós vimos, tanto específica quanto também na questão geral. E segundo, nós temos um segundo desafio. Política pública pode ser considerada sinônimo de política estatal, só o Estado atua, somente o Estado atua, pois é do governo a responsabilidade de identificar os problemas sociais prioritários, certo ou errado. Reflitam, mais uma vez, será que isso, quando eu digo assim, é que a política pública pode ser considerada sinônimo de política estatal, só o Estado atua, só ele atua, certo? Sem a participação do povo? Será que sem a participação do povo, sem a participação dos atores sociais, como eu falei, os atores sociais, que sejam esses atores pessoas
ou instituições? Será que é só o Estado que atua, só o Estado que avalia, só o Estado que organiza? Será? Então, pois é do governo a responsabilidade de identificar os problemas sociais prioritários, certo ou errado? Quem marcou errado está correto, porque justamente o erro se dá quando eu digo só o Estado atua. Lembre-se, quando eu falar de política pública, estou falando das necessidades, certo? As necessidades de uma determinada comunidade ou geral. Nós temos os atores sociais, então tudo isso emana a necessidade do povo, certo? É a representação. Claro que cabe ao governo, como nós vimos, observar também a questão das prioridades. Mas lembrar que nós temos o quê? As políticas públicas, nós temos os atores e os representantes do povo. Todo o poder emana do povo. Gente, em síntese, as políticas públicas afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, etnia, religião, nível social, com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular vão se diversificar, estão aumentando. Hoje é comum dizer que sua função, a função dos representantes, a função do Estado é o bem-estar da sociedade. Assim, para finalizar, o bem-estar da sociedade está relacionado às ações bem desenvolvidas, à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida de cada um. Um desafio reflexivo que dou para vocês é, em sua comunidade, onde você está inserido, quais são as necessidades básicas? Há atores sociais em sua comunidade? Os representantes olham? Então é importante salientar isso. Então, gente, nós ficamos por aqui. Lembrar sempre dessa questão, das palavras que acabei de falar a vocês nesse percurso. A política pública, representantes do povo, o poder emana do povo, os atores sociais, a necessidade básica, o Estado, a organização, a questão do povo, para o povo, com o povo, o poder legislativo, executivo e judiciário. Gente, por hoje é só. Então, fique conosco e lembrem-se, certo, de estarem sempre aqui conectados conosco, aqui no Educa PE. Um forte abraço e continue estudando, do professor Robson.